Olá a todos, eu sou Wagner Miguel, sou farmacêutico, formado pela Unesp de Araraquara. Trabalhei muitos anos em indústrias farmacêuticas nacionais e multinacionais, indústrias cosméticas também. Atualmente eu sou gerente de projetos e estudos técnicos regulatórios da Anfarmag. Quero aqui primeiramente agradecer ao Combracan pelo convite e pela possibilidade de compartilhar algumas ideias com todos vocês. Então, vamos aqui discutir um pouquinho acerca da personalização de medicamentos e outros produtos à base de derivados de cannabis. Em nome da diretoria da Anfarmag, a quem eu represento, agradeço, portanto, a todos. E vamos falar aqui, então, da importância e possibilidade do tratamento individualizado para pacientes com uso de cannabis. Primeiramente, eu queria introduzir a minha fala informando um pouco a respeito da Anfarmag. Por quê? Estou representante da Anfarmag, Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, e a nossa contribuição dentro do Congresso é falar para vocês um pouco acerca das possibilidades de personalização e individualização de produtos à base de cannabis. Então, nada melhor do que apresentar um pouquinho dessa associação para vocês e o significado delas, e, na sequência, eu já entro no nosso tema propriamente dito. A Anfarmag é uma entidade sem fins lucrativos, se chama Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. Ela tem 37 anos desde sua fundação e está presente em todo o território nacional, hoje com quase 8.000 associados, entre farmácias de manipulação, com o seu CNPJ, e profissionais farmacêuticos representados pelos seus CPFs. Por que a Anfarmag é importante no cenário nacional? Porque ela representa o segmento da manipulação. Ela influencia o segmento e toda a cadeia farmacêutica, ajudando a instrumentalizá-los para bons procedimentos em manipulação. Bom, a Anfarmag tem um papel extremamente relevante, tanto entre seus associados quanto entre a cadeia farmacêutica. Ela faz a representação político-institucional junto a órgãos, entidades, instituições e autoridades constituídas. E também ela faz a representação reputacional junto à imprensa. Por exemplo, quando órgãos como Anvisa, Visas, MAPA, órgãos de meio ambiente, Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem requerem um posicionamento, uma intervenção, a Anfarmag está lá representando os seus associados. Ela também faz ações jurídico-legais, como, por exemplo, desenvolvimento e discussão de normas e projetos de lei junto a autoridades constituídas, ações processuais e tenta gerar jurisprudências a favor dos seus associados e do segmento magistral também. Ainda, a Anfarmag tem um papel extremamente relevante no desenvolvimento e publicação de estudos técnicos científicos para o setor magistral. Dessa forma, a gente mantém parcerias com universidades públicas e privadas e patrocinamos estudos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, por exemplo, que embasam a atividade magistral técnica e cientificamente, demonstrando como ela é uma fonte de conhecimento e uma fonte do saber fazer. Também trabalhamos com educação continuada para os nossos associados, que são farmacêuticos e colaboradores, assim como gestores das farmácias de manipulação. Fazemos um atendimento e orientação técnico-farmacêuticas contínua, diária, aos farmacêuticos magistrais, como forma de dirimir dúvidas e prepará-los para as formulações, os atendimentos, a orientação farmacêutica e todas as atividades que são inerentes ao seu exercício profissional. A Anfarmag também atua para promover as melhores práticas éticas do mercado e também incentivar sempre a farmácia a cumprir as normas vigentes.
Sabemos que a regulamentação para a farmácia magistral é rigorosa, é uma das melhores do mundo e é bastante grande também. Então, nós procuramos sempre não só estimular, mas ensinar o farmacêutico magistral na sua atuação, cumprindo requisitos legais. Também damos orientação tributária e contábil, conteúdos de gestão de negócios, ou seja, uma ampla gama de informação e conhecimento para a cadeia magistral que envolve o manipulado. Um pouquinho de contexto do mercado. De acordo com o último panorama setorial lançado pela Anfarmag em 2022, com base em censo do ano 2021, naquele momento o Brasil tinha 8.391 CNPJs exclusivos de farmácia de manipulação registrados. A Anfarmag, naquele momento, hoje esse número já aumentou, possuía 7.300 associados, somando associados CNPJ e CPF, portanto, pessoas jurídicas e pessoas físicas. O mercado, no fim de 2022, apresentava 9 bilhões e 580 milhões em faturamento na área magistral, extremamente relevante, extremamente significativo. 797 milhões em arrecadação de impostos, mostrando ser um segmento forte e que contribui com a economia nacional, principalmente na área da saúde, se tornando, portanto, um segmento essencial para a sociedade. E, em 2022, nós tínhamos quase 63 mil empregos diretos. Bom, esses números, como eu falei, são relacionados ao ano de 2021. A gente deixa como 2022. Esse é o panorama geral no qual nós estamos inseridos, e eu quis demonstrar aqui a importância da Anfarmag e justificar por que nós estamos contribuindo, discutindo, palestrando aqui para vocês que estão nos ouvindo. Vamos então entrar no nosso tema agora, praticamente. A cannabis, eu chamei só de cannabis sativa, embora a gente saiba que existem variações, porém, vamos focar na sativa, que é o mais importante aqui. A nova terapêutica no Brasil e possibilidades de formulações. Então, eu estou puxando o nosso tema principal, que são as possibilidades magistrais e a competência da farmácia magistral para preparações de produtos derivados de cannabis. O que todos nós sabemos, e que já está sendo dito, inclusive nesse congresso, por diversos profissionais, é sobre as propriedades do sistema endocannabinoide, que é bastante flexível, e as suas possibilidades, incluindo possibilidades de manipulação de produtos à base de cannabis para pacientes que necessitam. As pesquisas crescem exponencialmente e atingem um grau de evidência alto para determinadas enfermidades. Nós vamos falar delas daqui a pouco. Demonstrando a necessidade de preparações para pacientes que as necessitam. Ainda, pesquisadores de diferentes áreas buscam compreender as funções fisiológicas de uma forma cada vez melhor, funções metabólicas, psicológicas e patológicas do sistema endocannabinoide. Isso permite um aumento do conhecimento e uma variação de tudo aquilo que pode ser feito, principalmente em termos de medicamentos e terapia, para pacientes que precisam ser tratados com os derivados de cannabis. O Brasil está em uma certa vanguarda de pesquisa, não a vanguarda total, mas a sua legislação ainda é um pouco retrógrada, ainda criminaliza o uso e a plantação, mas aos poucos nós vamos avançando. A sociedade civil, representada por pessoas com agravos de saúde, que são os maiores interessados no uso de derivados de cannabis, seus familiares, pesquisadores,
médicos e outros profissionais da saúde, professores, advogados, jornalistas, entre outros representantes da sociedade, vêm demonstrando que a legislação dificulta o acesso a tratamentos com derivados dessa planta. E tem insistido em que ampliemos essas discussões e que cheguemos lá na frente a um momento em que o acesso desses produtos seja facilitado à população. A Anvisa regulamentou a importação, a fabricação de produtos terapêuticos e de insumos para o desenvolvimento de produtos derivados da cannabis, mas ainda não houve flexibilização para o cultivo. Isso dificulta um pouco a obtenção em nível nacional, por exemplo, de extratos ou de outros insumos que possam ser utilizados na preparação de medicamentos e outros produtos. Como estamos hoje? O que a gente vê? A gente vê muitas possibilidades. Muitas doenças que poderiam ser tratadas a partir de derivados de cannabis. Aqui nós falamos de pelo menos 50 que já se conhece, em diversas áreas, que vão da neurologia à oncologia, por exemplo, né? De distúrbios psiquiátricos a todo distúrbio que gera extrema dor. E esse é um dos principais alvos. Por que nós não estamos avançando na disponibilização de produtos que realmente atenda às necessidades desses pacientes? Porque o que nós vemos hoje são somente alguns poucos produtos padronizados, mas que têm lá suas concentrações, as suas dosagens definidas, e esses pacientes não podem se beneficiar. Nós vamos avançar um pouquinho mais nessas discussões, mas por esse slide, nós já podemos imaginar quantas possibilidades nós temos do uso de produtos à base de cannabis para tratamentos de diversas terapias. A título de exemplo, para começar, existem diversos países do mundo que já estão bem mais avançados nesse tipo de permissão. A Austrália, por exemplo, ela já conta com mais de 150 produtos de cannabis medicinal para uso de pacientes registrados. A Alemanha já inclui em sua farmacopeia, que é um compêndio oficialmente reconhecido pela regulamentação brasileira por meio da Anvisa, de extrato padronizado de cannabis. E olha que coisa bacana. Se nós temos um extrato padronizado de cannabis, isso abre as portas para N tipos de preparações, sejam aquelas industrializadas, sejam aquelas manipuladas, que atendam a um paciente único. Na Dinamarca, as preparações magistrais com cannabis já podem ser feitas a partir de prescrições de médicos, feitas em farmácias, obviamente, em cima das instruções médicas. Na Itália, desde 2006, os médicos já podem prescrever preparações magistrais, que devem ser preparadas exclusivamente por farmacêuticos, utilizando dronabinol. Mas são apenas poucos exemplos que eu peguei aqui para mostrar como o mundo já se abre, e não de forma aleatória, de forma estudada, caracterizada e qualificada para permitir tratamentos terapêuticos à base de derivados dessa planta. Que bacana, né? Recentemente, houve no Brasil, isso já amplamente divulgado, discutido, inclusive aqui no Congresso, a publicação da resolução de diretoria colegiada RDC 327, de 9 de dezembro de 2019. Como todos sabemos, dispõe sobre os procedimentos para a concessão de autorização sanitária, para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais.
Foi muito bacana essa iniciativa, depois de muita solicitação da sociedade, onde se abriu uma primeira frente que permite a fabricação, registro, comercialização e dispensação dos primeiros produtos à base de cannabis e que já começa a atender uma parte da sociedade. Embora essa mesma RDC traga muitas restrições. É natural que traga as restrições, com todo o cuidado que o órgão sanitário federal tem que ter na disponibilização de um insumo e de produtos relativamente novos no mercado nacional. Né? Mas também a cannabis ela está inserida na lista E da Portaria 344 de 1998. Então, ela está lá no item 1, cannabis sativum. Bacana, então significa que ela já é oficial, né? Dentro da lista E da Portaria 344, que é a nossa a portaria mestra para produtos controlados. Já está reconhecido. Muito bom. Na RDC 327, como falamos no slide anterior, o artigo 15 veda a manipulação de fórmulas magistrais contendo os derivados de fitofármacos à base de cannabis. Isso chama bastante atenção e o resto dessa nossa conversa vai demonstrar isso e o porquê. Até mesmo a dispensação de produtos registrados, industrializados por farmácias de manipulação está proibido por esta resolução. O artigo 53, ele fala que os produtos de cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, naturalmente mediante a apresentação de prescrição por profissional médico legalmente habilitado. Muito bem, vamos lá, né? Estudar um pouco mais esse artigo. Se a gente for considerar a Lei número 13.021, de 8 de agosto de 2014, aquela que dispõe sobre o comércio e a fiscalização das atividades farmacêuticas, o artigo 3º define farmácia como uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde, orientação sanitária individual e coletivo, estabelecimento onde se processe a manipulação e ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. Muito bem. A lei dá uma definição ampla do que é uma farmácia. Ela é uma unidade de prestação de serviços e que pode oferecer todos esses produtos. Quando a gente vai para artigos dessa lei, o parágrafo único desse mesmo artigo 3º, ele define farmácia sem manipulação e farmácia com manipulação. A única diferença entre eles é que a farmácia com manipulação vai preparar formulações, o que a drogaria ou farmácia manipulação não pode fazer. Todos os demais produtos que estão lá na drogaria, no item 1, estão na farmácia com manipulação no item 2. Aí eu vou deixar aqui um ponto de reflexão. Se na definição da lei a farmácia única, ela é farmácia, como está no artigo 3º, e os itens 1 e 2 apenas fala que a de manipulação prepara formulações, o que a drogaria não faz, mas todo o restante é igual, inclusive a dispensação de produtos industrializados. A nossa pergunta é: que a Anvisa veda a farmácia com manipulação de vender ou dispensar os produtos industrializados? Se uma lei que é maior na hierarquia das normas do que uma RDC,
Nós não estamos infringindo constitucionalmente essa hierarquia? Uma farmácia com manipulação, ela tem uma licença sanitária e uma autorização de funcionamento de empresa com a permissão de comercializar e dispensar todos esses produtos. Então, se a RDC 327 impede a manipulação, ela não pode impedir a comercialização, a dispensação de um produto industrializado. Nós estamos falando do mesmo tipo de estabelecimento. Então, queremos claramente deixar essa reflexão aqui. Impedimento de um procedimento que é direito por lei para a farmácia de manipulação. Muito bem. E sobre o controle dessa dispensação ou dessa comercialização? É feito pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Tudo aquilo que uma farmácia dispensa em nível de produtos controlados, ela tem que ser declarado em movimentação pelo SNGPC. Quem mais faz esses controles? As farmácias com manipulação, como chamamos aqui. Então, uma nova reflexão para a gente. Se existe o SNGPC para controlar controle de movimentação, as farmácias magistrais não podem ser consideradas, então, nesse esquema, sendo que o maior controle é feito por elas? Nem dispensar medicamentos industrializados? Parece estranho, né? Portanto, esse tipo de restrição à farmácia com manipulação, ou farmácia de manipulação, como muitos chamam. Deixamos mais um ponto para reflexão aqui. Esperamos que o país avance nessa discussão e restrições inconstitucionais como essa deixem de existir em breve. A RDC 327, ela ainda indica quando prescrever. No artigo 5º, ela fala que os produtos de cannabis podem ser prescritos quando estiverem esgotados outras opções terapêuticas disponíveis no mercado. Ok, mas nós entendemos que o profissional médico ainda tem a soberania clínica de entender e acompanhar o seu paciente e prescrever uma terapia canábica, mesmo que não esteja esgotada a outra opção terapêutica. Porque é ele que vai avaliar, diagnosticar e prescrever o melhor tratamento, acompanhar um paciente, muitas vezes junto com um farmacêutico, dispensa, e observar os melhores resultados. Enfim, quem pode prescrever? Somente médicos, habilitados pelo Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Nós queremos que somente profissionais habilitados e que façam um diagnóstico preciso, como é o caso de médicos, possam prescrever. Apoiamos. Assim seja. Para quem devem ser prescritos, como nós já falamos, para pacientes refratários a outras medicações, a outros tratamentos. Por isso, queremos deixar mais uma reflexão. Se é para pacientes refratários, então não devem ser levados em consideração a dose individualizada? As formas farmacêuticas flexíveis e formas de administração adequadas, diferenciadas, todas devidamente estudadas? Nós estamos falando aqui no campo de pacientes refratários a outros tratamentos. Embora acreditemos que, mesmo não sendo refratários, se deva dar essa alternativa. Para isso, existe termo de consentimento livre esclarecido, existe orientação médica, existe orientação farmacêutica. Mas, aqui no campo dos pacientes refratários, se é para este indivíduo, nas suas diversas manifestações clínicas e doenças diagnosticadas, essa terapia não deve ser individualizada? O acompanhamento também? Esta é a reflexão que nós propomos.
Quais são as aplicações da cannabis medicinal? Uma ampla gama de aplicações, né? Bom, para pacientes com diversos tipos de doenças, para diversos tipos de tratamentos, seja para doenças crônicas, pacientes refratários a tratamentos já tentados anteriores, para pacientes com extremo grau de dor, para diversos momentos. O campo de aplicação de produtos derivados da cannabis, como já se sabe, é muito grande. Em relação à farmacoterapia, é digno de nota que os primeiros 30 dias da terapêutica são um período de titulação da dose. O que é titular a dose? É o prescritor prescrever uma dose que ele acredita ser a melhor para aquele paciente a partir do diagnóstico, mas através do acompanhamento dele e do farmacêutico, quando for o caso, verificar o êxito dessa farmacoterapia, principalmente relacionada à dose. E ele vai alterando essa dose para mais ou para menos, conforme ele percebe o êxito ou não da terapia. Isso é titulação. Se eu tenho que fazer titulação, eu deixo mais uma reflexão. Se eu dispenso para um paciente um produto derivado de cannabis, tem que ser acompanhado e tem que ser feita a titulação, não se aplica muito mais aí a individualização e a personalização? Quando eu falo individualização, estou me referindo muito mais às quantidades. Quando eu falo personalização, eu estou me referindo a medicamentos feitos com uma dose exata para o paciente, com associações de fármacos, por exemplo, com formas farmacêuticas mais adequadas ao uso dele, com orientação farmacêutica para acompanhamento desse paciente. Então, a farmacoterapia, se ela tem que ser avaliada principalmente nos primeiros 30 dias, nada mais sensato do que a individualização e a personalização de preparações à base de derivados de cannabis. E não somente produtos que sejam padronizados, registrados com uma dose única, uma determinada posologia, uma determinada concentração. Entendemos como a lógica da terapia canábica a individualização. Mais uma reflexão que fica para nós aqui. Os medicamentos à base de cannabis, eles são requeridos pela sociedade. A sociedade é o principal agente interessado no uso desses medicamentos, por meio de uso regulamentado, controlado e qualificado. Óbvio, nós queremos um uso regulamentado, um uso controlado e um uso qualificado das preparações à base de cannabis. Devido à relevância desse tema, o uso desses produtos deve se tornar mais fácil para os pacientes. Temos que trabalhar para o melhor acesso desses pacientes a esses produtos e também da classe médica, que possa ter melhores condições de prescrição, maior variedade de produtos para aplicar em cada paciente que ele trata. Isso inclui personalização de dose e forma farmacêutica, como eu já falei e vou frisar a todo momento. O acesso do insumo, que é a base para as preparações, seja de produtos manipulados ou de produtos industrializados, deve ser maior. Um acesso a extratos, por exemplo, padronizados. Acesso a insumos que sejam caracterizados. Isso já permite, por si, uma preparação mais fácil, mais controlada, mais qualificada. Falando de possibilidades magistrais, o que nós preconizamos é que, se podemos fazer preparações personalizadas para pacientes à base de insumos provenientes de cannabis, a melhor alternativa é tratos padronizados de cannabis.
da planta. Por quê? Porque os extratos padronizados, eles são caracterizados, eles são qualificados, eles são estudados de forma que ofereça uma segurança para a manipulação ou a industrialização, e esta, com o controle preciso e rastreável dos seus processos, ofereçam produtos seguros, eficazes e de qualidade aos pacientes. Só para se ter uma ideia, aqui a gente colocou 3 tipos de extratos que podem ser feitos a partir da planta cannabis. Um deles é o extrato fluido, que é a preparação líquida obtida das drogas vegetais ou de animais, como se fosse no caso, por extração com um líquido apropriado, ou por dissolução do extrato seco da planta. Outra possibilidade é o extrato mole, então é uma preparação de consistência pastosa, esta obtida por evaporação parcial do solvente utilizado na preparação. Outra possibilidade ainda é o próprio extrato seco, que é a preparação sólida a partir da planta, obtida por evaporação do solvente total utilizado na preparação. Estou dando aqui apenas 3 tipos de extratos, que podem funcionar como insumo para preparações de medicamentos, por exemplo. Sempre eles são e serão padronizados, caracterizados e qualificados. Quando assim o são, eles podem ser incluídos, inclusive, em compêndios oficiais, especialmente farmacopeias. É o que a farmacopeia alemã já está fazendo. E olha como isso abre possibilidades para todo tipo de paciente. Então, nós já temos isso em publicação. De forma que a gente personaliza e atenda cada paciente com a sua necessidade. O que nós precisamos é avançar nesses processos, principalmente no regulatório, de permitir que este tipo de insumo chegue ao mercado e atenda a toda a cadeia farmacêutica. Em se tratando ainda de possibilidades magistrais, a farmácia com manipulação ela pode fazer tanto medicamentos quanto quaisquer outros produtos personalizados. Isso está na prática do dia a dia da farmácia magistral. Ela pode fazer a dose de dose e forma farmacêutica, como já dissemos, e ela pode fazer a melhoria da palatabilidade e da versatilidade posológica, o que é mais complicado e difícil com produtos industrializados. Então, a individualização terapêutica requer preparação e dispensação também individualizada. Nós estamos colocando isso como uma questão óbvia para pacientes que fazem uso de terapia canábica. Okay? As farmácias magistrais possuem sistemas, processos e procedimentos que garantem as boas práticas de manipulação. Ora, assim como existem regras para as boas práticas de fabricação, existem para as boas práticas de manipulação e elas são extremamente rigorosas. Os processos e procedimentos magistrais são totalmente rastreáveis por meio de documentação e de registros, além de tecnologia. As farmácias magistrais são continuamente inspecionadas por órgãos sanitários locais, regionais e, eventualmente, o federal, garantindo a sua capacidade técnica. Aliás, as farmácias magistrais, em relação a toda a cadeia farmacêutica, são os estabelecimentos provavelmente mais vistoriados, mais fiscalizados. Se ele tem uma licença sanitária, se ele tem uma autorização de funcionamento de empresa, se ele tem uma autorização especial, que é para os produtos controlados, então, por que as farmácias não podem entrar no caminho das preparações com esse tipo de produto? Porque a farmácia com manipulação, ela tem um processo magistral, do qual resulta um produto, do qual você não tem como fazer um controle analítico da qualidade. Não só ela tem como fazer,
Mas no regramento da farmácia magistral está contemplado que todo o processo magistral é altamente controlado e a entrada do insumo é altamente controlada, com garantia da qualidade daquilo que está sendo utilizado. E isso só pode resultar num produto altamente qualificado e controlado, que traga também a mesma segurança e a mesma capacidade de atender os efeitos desejados ao paciente. A farmácia de manipulação possui, portanto, processos altamente controlados e rastreáveis. Obviamente, aqui nesse nosso fluxograma não dá para enxergar todas as caixinhas, apenas para demonstrar como os processos e procedimentos obedecem a um fluxo altamente estabelecido, muito controlado, muito rastreável, assim como todo o processo industrial. E é bacana saber que as farmácias obedecem a esses fluxos que resultam em produtos de alta qualidade. Aqui eu trago alguns exemplos de farmácias com manipulação que têm estrutura, e é assim a maioria delas no país, para executar procedimentos farmacotécnicos, que são os procedimentos de formulação, de preparação de medicamentos, cosméticos, suplementos, homeopáticos, veterinários e quaisquer outras categorias para as quais as farmácias estão habilitadas a manipular. Aqui é um exemplo de uma estrutura com separação por cabines, onde cada uma delas tem o seu próprio processo, rastreável e controlado. Aqui um outro exemplo demonstrando que as farmácias têm laboratórios e equipamentos adequados a cada tipo de preparação. Neste caso aqui é um exemplo de um laboratório de homeopatia, onde todos os insumos são controlados, identificados, registrados, o pessoal treinado, obedecendo às boas práticas de manipulação, que vão desde a estrutura até a vestimenta, até os controles, até os registros, altamente específicos. Aqui nós temos um exemplo de monitoramento do processo magistral, feito através de tecnologia, dos insumos e das preparações, como qualquer laboratório faria. Balanças calibradas, com registro, inspecionadas por 2 órgãos, Inmetro e Vigilância, sistemas rastreáveis, farmacêuticos que devem supervisionar o tempo todo os processos e os procedimentos que levam a produtos finais, farmacêuticos qualificados. Nenhum processo, nenhum procedimento é feito dentro da farmácia sem colaboradores treinados, com registro, com comprovação perante o órgão sanitário local. Ou seja, a farmácia está muito bem estruturada para qualquer tipo de preparação. E diga-se, as preparações com derivados de cannabis, farmacotecnicamente, não diferem nada de quaisquer outros produtos controlados, regidos pela Portaria 344. Aliás, são muito mais simples do que diversos produtos constantes da Portaria 344. Opioides, por exemplo, que são manipulados há muito tempo, permitidos, e têm lá suas reservas de complicações. Hormônios citostáticos e antibióticos, que são categorias especiais de produtos e que apresentam outros tipos de restrições, principalmente relacionado à contaminação cruzada, o que os produtos canábicos não apresentam. São manipulados, são controlados. Então, não entendemos por que tal restrição. Outras possibilidades magistrais. A preparação magistral é uma importante opção de atendimento a prescrições para pacientes específicos, como já dissemos, aos refratários, aos pacientes pediátricos, que é uma categoria no Brasil muito comumente relegada,
Porque nós não temos muitos produtos industriais voltados ao público infantil. Quem atende esse público? A farmácia com manipulação, de forma individualizada, de forma personalizada, porque a criança é um sistema totalmente diferente e separado do que é o adulto. E ela vai requerer também produtos à base de derivados de cannabis. A farmácia magistral é aquela que ajuda o médico a definir a melhor estratégia terapêutica para cada paciente. Então, como já dissemos, em relação a formas farmacêuticas, a dosagens, a associações, hoje as formas farmacêuticas mais comumente utilizadas são spray nasal e soluções orais. Mas por que não podemos avançar para outras? São estudadas, são baseadas em leitura, têm segurança comprovada? Esses pacientes precisam disso. Muito bem, estamos já finalizando. Essa nossa palestra, ela é realmente curta, porque a gente quis aqui falar de pontos chaves, dos quais nós pensamos que são importantes que se reflita para a expansão da acessibilidade de pacientes a produtos que os atendam de forma personalizada e individualizada. Esse slide, ele mostra que nós apoiamos especificamente o projeto de lei 399 de 2015, do deputado Fábio Mitidieri, que é aquele que procura viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou parte da planta cannabis sativa em sua formulação. Por que ele é importante? Porque ele está falando aqui que o mercado tem que oferecer insumos na forma de extratos, e como nós dissemos anteriormente, extratos padronizados, qualificados, caracterizados, que sejam fornecidos por uma gama de fornecedores do mercado, aos quais as farmácias com manipulação têm acesso, e que qualifiquem os seus fornecedores também, o que dá segurança do uso do insumo. Mas também substratos ou partes de planta que podem chegar na farmácia da mesma forma que os extratos, caracterizados, padronizados e qualificados. Esse projeto se arrasta, portanto, há 8 anos. Uma série de apensados de outros projetos vem sendo colocados em nível de legislativo federal, Câmara e Senado. A discussão está um pouco arrastada, mas continua avançando. Como farmacêuticos magistrais, nós desejamos que toda a sociedade tenha acesso a esse tipo de terapia por meio de preparações individualizadas e padronizadas, com uma regulamentação que faça suas exigências e restrições, que as farmácias tenham como obedecer, assim como ela obedece todos os requisitos de uma portaria 344, de uma RDC 67 de 2007, que estabelece as boas práticas de manipulação, mas que possa atender a classe médica no seu anseio de dar um tratamento terapêutico personalizado aos seus pacientes, quer sejam refratários a outros tratamentos ou não. Esse é o nosso posicionamento. Queremos avançar nessas reflexões, porque nas estratégias técnicas, as farmácias já têm em longa data estrutura, pessoal, processos, documentação, rastreabilidade, tudo que é necessário para atender esse tipo de terapêutica. Então, é isso que nós queremos, esse é o nosso posicionamento, e gostaríamos, através desse congresso, ao qual nós agradecemos imensamente, que se possibilite uma discussão maior. Eu termino aqui essa nossa fala, primeiramente agradecendo a possibilidade de colocar alguns pontos para todos os que estão nos ouvindo. E, em segundo lugar, colocando a Anfarmag à disposição de todos aqueles que desejam ampliar essa discussão, chamar para um debate,
para que a Anfarmag possa vir e colocar, assim como eu coloquei, as possibilidades magistrais. Ampliando essa discussão, quem ganha é a sociedade, quem ganha é o paciente, quem ganha é o prescritor. E digo também quem ganha é a farmácia, porque ela pode ampliar o seu rol de possibilidades junto aos pacientes. Visto que a farmácia com manipulação é considerada hoje um setor essencial à sociedade, diga-se no período da pandemia que ela pôde atender inúmeros pacientes com Covid de uma forma diferenciada. Agradeço, portanto, aqui em nome da Anfarmag, essa possibilidade de termos essa discussão. Muito obrigado.